Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no portal Mais Vertentes, boa noite ao Fernando Palumbo e boa noite a todos que estão nos acompanhando para mais uma live hoje, né, excepcionalmente no domingo, né, justamente pela agenda do nosso convidado, e eu quero agradecer a todos que estão participando aí da nossa série de entrevistas com os principais pré-candidatos às prefeituras aqui das cidades do Campo das Vertentes. Hoje nós teremos o nosso convidado, Fernando Leles Palumbo, que é pré-candidato da cidade de Conceição da Barra de Minas, aqui no Campo das Vertentes. Lembrando que nós estamos realizando aí uma série de lives com os principais pré-candidatos e candidatas aos principais cargos do Executivo aqui da região do Campo das Vertentes. O portal Mais Vertentes dividiu em 3 lives distintas. A primeira live era para conhecer um pouco, né, quem são os principais pré-candidatos, conhecer um pouco a trajetória profissional desses candidatos e também para conhecer algumas ideias, algumas propostas que eles estão pensando aí para os seus municípios. A segunda live já é para a gente aprofundar um pouco mais, os pré-candidatos já estarão como os candidatos formais e a gente vai aprofundar um pouco mais quais serão as propostas desses candidatos para o município, especialmente de Conceição da Barra. E a terceira e última live será um debate entre os candidatos, né, cuja mediação será realizada por nós e também vai ser transmitida pela internet, onde um candidato poderá ali fazer pergunta para outro candidato e assim sucessivamente, tá bom? O portal Mais Vertentes é um portal online de notícias, de informação de São João del Rei e região, né? Nós somos um jornalismo independente, sério, investigativo, e justamente por não termos aí por sermos independentes, a gente tem até uma certa criticidade em relação a muitas coisas que acontecem na região. Por isso, em alguns momentos, a gente até ressalta algumas coisas que estão acontecendo, principalmente no âmbito político, então fiquem aí à vontade para fazerem perguntas, especialmente ao nosso pré-candidato de hoje, que é o Fernando Leles Palumbo. O Fernando, ele é vice-prefeito de Conceição da Barra de Minas já por 2 mandatos, de 2013 a 2016, e depois de 2017 a 2020. Também é chefe do gabinete voluntário nesses 2 períodos, né? O Fernando tem 40 anos, é advogado, formado em Direito pela Unipitã, chefia o gabinete, além de exercer as atribuições aí típicas da pasta em prestar o conhecimento jurídico à organização, à prefeitura, e principalmente na regularização e estabilização financeira do município. O Fernando já trabalhou bastante para a implementação do NASF e a clínica de fisioterapia e participou ativamente da ampliação da Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição, que é para inserção de crianças, adolescentes e jovens na parte cultural. Também criou o projeto Jiu-Jitsu, em parceria com o Fábio Guerreiro, e trabalhou para a criação do Centro Social, um espaço aí importante que vai ao encontro do CRAS. Né? Em tempos de crise também, o Fernando participou ativamente junto ao governo federal e conseguiu aí o apoio do então deputado federal Luiz Fernando Faria para recursos para o município de Conceição da Barra de Minas. O Fernando também, além de chefe de gabinete, como voluntário, justamente esse recurso foi possível aí, com esse recurso, regularizar as finanças do município, além, né, de construir o prédio do velório, que hoje também carrega o nome da avó do Fernando. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer muito pelo seu aceite. Esperamos aqui ter uma ótima palestra, uma ótima entrevista. Te dou a palavra, fique à vontade aí para você. Caso eu tenha esquecido alguma coisa do seu currículo também, você pode acrescentar. Adriano, boa noite. Uma alegria muito grande poder aí, conceder essa entrevista para você. Né? A gente fica satisfeito por isso, por representar a cidade de Conceição da Barra de Minas, poder falar um pouco da nossa cidade aí no seu jornal, um pouco do nosso povo, da nossa gente. Boa noite aos nossos seguidores aí, os seguidores da minha página do Facebook, para quem, né, vinha desde esse período de isolamento,
fazendo umas lives aí com o pessoal para levar um pouco de descontração, um pouco de alegria para a casa das pessoas que estavam tendo que ficar isoladas, né, nesse período de pandemia, e estava sendo muito legal. A gente teve a oportunidade de falar com várias pessoas aqui da cidade mesmo, as pessoas mostrarem o trabalho delas, a história de vida do cidadão concepcionense, e assim, isso nos encheu de muito orgulho, porque a gente viu como cada pessoa construiu a sua história, como as pessoas lutam para construir o seu patrimônio, como elas lutam para serem atendidas pelos serviços de saúde, né, pelos serviços que dependem do município. Então, hoje, um pouco diferente, que hoje eu estou do outro lado, né, mas estou aí à sua disposição, à disposição dos meus seguidores aqui, das pessoas que quiserem comentar, fazer perguntas, para a gente poder conversar um pouco. E hoje, né, eu vinha segurando isso há um tempo, eu não havia feito um lançamento de pré-candidatura, mas então, nesse momento, oficialmente, eu falo com o pessoal de Conceição da Barra de Minas, né, e o pessoal das vertentes, com você no seu jornal, que eu sou, de fato, pré-candidato a prefeito de Conceição da Barra de Minas pelo PSDB. Perfeito, Fernando. Fernando, você como pré-candidato, né? Aliás, não só pré-candidato, mas 2 vezes como vice-prefeito de Conceição da Barra de Minas. O que você ainda espera fazer, né, no município que você não tenha, e também o atual prefeito não tenham conseguido fazer nesses últimos 8 anos? Veja bem, durante esses últimos 8 anos, foi muito legal assim, poder trabalhar, porque eu tinha a opção de ser simplesmente ser o vice-prefeito, não ter uma pasta, não ter aquilo ali. Mas desde quando eu entrei, o município estava numa situação financeira muito difícil, muito endividado, sem equipamento. Aí as pessoas estavam sofrendo demais. Por exemplo, na última campanha, ali, na primeira campanha, lá em 2012, quando a gente ia na casa do cidadão da zona rural, a pessoa reclamando das condições da estrada, e aí ele precisava escoar a produção. Leite, né, que é a grande força aqui do nosso município, da área rural, é o leite. Então, o pessoal perdia leite por falta de estrada. Então, eu falei, eu não posso ser um vice-prefeito que vai simplesmente receber, que vai ter salário e uma peça decorativa. E aí as pessoas falavam, não assuma gabinete, porque é rabo de foguete, porque isso pode prejudicar a sua popularidade, pode te prejudicar lá no futuro, se você tem a intenção de ser prefeito. Eu falei, mas eu não posso me furtar a colocar o meu conhecimento, a minha disposição, a minha energia de trabalho em benefício do nosso povo. Porque foi com muito gosto, com muita alegria, com muito entusiasmo, que a gente pôde fazer com que cada cidadão fosse respeitado a hora que ele procurasse um serviço público. Tanto que a gente eliminou filas de exames. Então, foi pensando na pessoa. Quando a pessoa ela precisava ir ali de um serviço de saúde, e às vezes ela não tinha mais o ônibus do Cisver para poder ir para São João del Rei, ela ficava meses e meses numa fila de consulta. A condição dos carros que levavam o cidadão era algo assim, triste, sabe? Porque você via que a pessoa não estava sendo tratada com aquele respeito, com aquela dignidade que ela merece. Então, eu falei, eu não posso me furtar a isso pensando em popularidade. Eu quero dar para a Conceição da Barra de Minas o meu trabalho, que é aquilo que eu sabia fazer, por ter estudado direito, por ter tido uma experiência como assessor jurídico da Prefeitura de Nazareno, por ter tido a experiência de já ter trabalhado antes aqui em Conceição da Barra de Minas, até que por uma perseguição política, eu me vi obrigado a deixar o meu cargo efetivo de auxiliar administrativo na prefeitura, mas que hoje a gente vê que foi bom, foi para o crescimento, mas esse trabalho sempre pensando no cidadão, sempre pensando que a pessoa tivesse ali aquelas condições, fosse tratado com dignidade, com respeito, seja no uso de um transporte escolar, tanto numa segunda campanha, por exemplo, muito do que eu andei nas roças, as mães pediam assim, olha a condição que o meu filho está sendo transportado, isso não está certo, isso precisa ser mudado, e a gente falou, perfeitamente, minha senhora, e no ano, assim que entrou no outro mandato, ônibus novos foram colocados à disposição, pensando que na segurança da criança,
para que a criança pudesse vir para a escola com tranquilidade, os pais pudessem ficar tranquilos em casa, pensando no bem-estar da família concepcionense e as mães, né? Você imagina, você vê uma mãe preocupada com um filho que vai pegar o transporte escolar, se aquilo era seguro ou não, então, assim, isso mexe com a gente. Então, foi nesse sentido que eu falei, eu vou me doar e vou trabalhar, e assim foi, e as pessoas enxergam, elas veem o fruto desse trabalho. É claro que muito ainda precisa ser feito. Conceição da Barra de Minas é sim um município próspero, mas que a gente vive principalmente aqui da agropecuária, da pecuária leiteira. Nós temos uma produção de leite diária de parece que mais de 60 mil litros leites dia. Então, certo. Infelizmente, nós não temos um laticínio aqui em Conceição da Barra de Minas. Então, todo esse produto vai para fora da cidade. Se esses produtos fossem manufaturados aqui, né, transformados em doce, em queijo, seria mais fontes de renda, mais fonte de emprego para os nossos jovens. Porque é muito triste um jovem aí, às vezes ele tem que sair de Conceição da Barra de Minas, deixar o conforto da sua casa, sua família, a cidade que ama, né? Porque você ter amor à terra, você amar a cidade, ter que sair para trabalhar numa outra cidade, não é bom, é desconfortável. Por mais que você cresça, mas fica aquele vazio de querer estar com a família, de querer estar na terra natal. Então, a gente vê muitos jovens terem que sair daqui e trabalhar em São João del Rei, no supermercado, né? Até aqui na fábrica de queijo aqui da Vitória, aqui no Trevo, né? Também várias pessoas conseguem trabalhar ali na transportadora, na TCI, né? Uma empresa muito importante ali para a Conceição da Barra de Minas, que tem gerado renda, tem gerado emprego, mas essa questão de gerar emprego, gerar renda, é algo que ainda precisa se trabalhar muito aqui em Conceição da Barra de Minas. E nós temos uma grande matéria-prima, nós temos um grande produto que precisa e merece ser trabalhado para que os nossos jovens, principalmente os nossos jovens, possam ter emprego aqui em Conceição da Barra de Minas, possam trabalhar aqui em Conceição da Barra de Minas. Acho que eu me empolguei um pouco, né? Não, tá certo. Rápido, mas aí você pode tá certo. Não, fica tranquilo. Ô, Fernando, você até acabou de falar, né, um pouco dessa questão de trazer emprego para a Conceição da Barra de Minas. Até o José Júnior Ribeiro, ele lembrou que são 82 mil litros de leite. De fato, obrigado, Zé. É uma quantidade relevante. Pensando, já que a gente entrou nessa esfera de empregos, né, de economia e empregos, como é que você hoje, e qual é a sua pretensão, né, e em termos, se você for eleito como prefeito, qual seria a sua ideia inicial para atrair empresas ou atrair novos negócios para a região? Bom, a gente tem que ter um certo cuidado nesse momento, por nós estarmos falando no momento de, vamos dizer assim, de pré-campanha, porque uma campanha oficial que você pode falar detalhadamente sobre o plano de governo, a proposta, a forma em si de trabalhar, a gente terá que fazer isso após posteriormente. Após o dia 27 de setembro, né, que você deixou bem claro aí, que a gente vai ter uma possibilidade de ter um segundo bate-papo. Mas eu sempre pensei e acreditei muito na criatividade do povo de Conceição da Barra de Minas. As pessoas daqui, elas são muito criativas, né? Então, isso precisa ser explorado. Essa criatividade, o bom gosto e a força, a coragem, o talento das nossas cozinheiras, das nossas culinárias, da produção de doce, da produção de queijo. Então, nós temos que trabalhar mais com a matéria-prima existente dentro do município, né? Então, formação de mão de obra, incentivo na formação das empresas. Então, essa é a parte que a gente tem que trabalhar e que vai estar elaborado ali dentro do tipo questões de primeiro emprego, né? Como para o jovem já ir se adaptando ao trabalho. Então, são essas questões que a gente vai ter que ter detalhada lá dentro do plano de governo.
Perfeito, mas eu queria entrar um pouquinho ainda nesse seu plano de governo, mesmo que nós não estamos ainda em período eleitoral, mas assim, eu queria que você desse um pouquinho, assim, pelo menos uma pista, vai, para nós, quando você fala, por exemplo, quando você fala, por exemplo, de emprego para jovens, né, o jovem aprendiz, hoje vocês têm algum projeto no município relacionado a isso? Não, hoje ainda não. Tendo em vista, quando as coisas vão acontecendo por partes, né, gradativamente. Quando a gente entrou lá em 2012, a situação do município era péssima, caótica, né? Faltava o básico, faltava estrada, faltava carro para transportar doente na saúde, faltava veículo em boas condições para transportar o doente, faltava os estagiários de medicina, que o povo tanto gosta, havia salário atrasado de funcionários, havia uma dívida enorme com o INSS, não tinha maquinário para consertar as estradas que o homem do campo tanto precisa para arrumar, para poder escoar sua produção. Então, o que acontece? Isso foi resolvido lá naquele primeiro mandato. No segundo mandato, foi resolvida a questão o carro-chefe da infraestrutura esportiva, né? Porque as quadras estavam numa situação muito de calamidade mesmo, a quadra do centro até machucando o pessoal, Praça do Cristo num péssimo estado, então isso deixa a autoestima da população lá embaixo. Então isso foi resolvido num segundo mandato. E para frente agora é hora da gente continuar avançando, continuar crescendo. Como eu não posso de não falar no plano de governo e não correr o risco de recair em alguma legalidade, vou contar sobre uma experiência, né? Fomos eu e o secretário de Cultura de Conceição da Barra de Minas, mais um pouquinho aqui. E o que aconteceu nesses dois mandatos? O primeiro, essa crise do município, no segundo, primeiro uma crise no governo federal e depois uma crise provocada pelo governo do estado com a retenção dos recursos. Então, porque para você fazer esse projeto com jovens, ensinar o trabalho, poder ter que seja bolsas, você depende de recursos, de dinheiro, né? Não tem como aumentar exagerada a receita da prefeitura, porque nós dependemos basicamente do FPM, né, dos dinheiros que vêm lá de fora, e a nossa arrecadação própria ela é mais com base lá no ICMS, que é o imposto diferido lá do leite e tal. Mas aí o que acontece? Estando o município com essa situação, essa saúde financeira regular, e trabalhando com honestidade, seriedade e muita responsabilidade e sem abrir as pernas, porque aquilo é tipo assim, se abrir as pernas, depois não fecha mais. E o nosso povo tem experiência disso, conhece, sabe como que foi, porque já viveu isso no passado. Isso é história, isso não é invenção, isso, né, todo mundo sabe, lembra bem. Se o jovem não sabe, ele pergunta o pai, que vai lembrar, e a gente está aí à disposição para qualquer esclarecimento. Então, estando o município regular com a saúde financeira, é possível a criação dessas novas frentes de trabalho, né? Mas primeiro você tem que ter essa organização, essa base. Então, deixa eu só voltar lá na experiência, que eu creio, eu acredito e penso que isso é a grande esperança para a Conceição da Barra de Minas, e se deu certo lá fora, creio que daqui, porque as nossas características são muito parecidas. Nós fomos para a cidade de Venda Nova do Imigrante, lá no Espírito Santo. E um desenvolvimento, assim, coisa de europeu, porque, na verdade, né, até a formação daquela cidade é de colonos italianos, então, por meio de cooperativas, de associações, houve um crescimento muito grande com um turismo, um agroturismo. Lá eles não chamam de turismo, eles chamam de agroturismo. E abrir as portas de Conceição da Barra de Minas para esse tipo de investimento, é exemplo do que se foi feito em outros lugares. É claro que falar disso no momento de pandemia pode soar até meio como se não pega na onda do momento, mas a gente sabe que a pandemia não é algo que veio para ficar, é algo passageiro, né? Então, essa experiência lá dessa cidade, da forma como eles cresceram, eles evoluíram, eu penso que é um modelo para
Conceição da Barra de Minas, que tem uma zona rural riquíssima, né? E, assim, belezas naturais muito... as pessoas que vêm a Conceição da Barra de Minas ficam encantadas, voltam sempre, gostam de ficar aqui, gostam de estar em Conceição da Barra de Minas. Então, eu penso por esse lado aí, por essa exploração, a gente vai conseguir trabalhar em cima dessas questões. Perfeito, Fernando. Quando você fala em agroturismo, eu conheço muito esse projeto lá do Espírito Santo. Eu, particularmente, não conheço hoje como que vocês estão. Vocês hoje têm uma estrutura, estão preparados para receber turista? Como é que estão a questão de pousadas e hotéis na cidade? E como é que estão preparadas essas famílias que você, teoricamente, envolveria nesse agroturismo? É um trabalho que ele tem que começar do início. Vai ser do zero. Tem que ser bem lapidado, trabalhado ali, de uma forma bem inicial mesmo, sabe? Entendi. Aproveitando a região localizada aí, que né, nós estamos muito próximos a Carrancas, Tiradentes, São João del Rei, Tiradentes, né? Mas São Tiago, então... aproveitando isso aí, mas é algo que nós ainda não temos, nós só temos a matéria-prima. Nós não temos essa só o projeto. Isso. Hoje o município tem a infraestrutura básica. Por exemplo, qualquer laticínio que quiser instalar aqui em Conceição da Barra de Minas, é possível, porque tem um ICMS baixo, né? Não, o ICMS é estadual. Tem o ISS, que é o mais baixo possível, que é o 2,5, né? Então, ela está preparada e tem essa infraestrutura básica que o município tem que ter para receber esses investidores. Bacana. E quando a gente, até isso é uma questão que a gente tem comentado muito, né? Essa atração de novas empresas para a região. Eu como jornalista, eu vejo muito crescimento de algumas cidades como Lavras, Barbacena, justamente por estarem próximas ali de grandes rodovias, que é a BR-040 e a 381, e eu vejo um certo gap aqui na nossa região, né, justamente para essa BR-265. Hoje, Conceição da Barra de Minas, vocês têm algum espaço, por exemplo, que possa ser feito, ou se já tem, né, um distrito industrial para atrair essas empresas, além do ISS mais baixo? Não tem, hoje não existe um distrito industrial, mas tem uma grande facilidade em se adquirir os terrenos, isso não é dificultoso, não, fazer essa aquisição, essa questão é coisa que dá para fazer, né? E algo que seria muito bom para a Conceição da Barra de Minas, que poderia ajudar muito nesse desenvolvimento, nesse progresso, seria talvez uma ligação asfáltica entre Conceição da Barra de Minas e Nazareno, via Martins, né? Então, são questões que podem aumentar o fluxo de pessoas dentro do município e fortalecer, assim, os comércios já existentes, né? E vai gerando vaga de emprego, é mais uma pessoa que trabalha no balcão, é mais uma menina para trabalhar na farmácia, é mais um rapaz que pode trabalhar no supermercado, e assim, porque essa geração de emprego, penso que ela é vaga a vaga, né? Seria muito bom e quem sabe até aconteça de ter aí por exemplo, vai que aparece aí uma indústria que vai dar de uma vez 100 empregos. Isso resolveria todos os nossos problemas, né? Nessa questão de emprego. Mas eu acredito muito nessa geração de vaga em vaga, de uma em uma, e aí isso ir melhorando e crescendo todos juntos. Bacana. Fernando, ainda nessa linha, eu gosto muito, você já percebeu que eu gosto muito de falar de economia local, né? Porque eu acho que isso falta muito aqui para a nossa região. Por exemplo, eu tenho até visto, né, uma grande empresa de laticínio que está tentando se instalar em Barbacena, e, se eu não me engano, ela é de Viçosa, se eu não me engano, não tenho agora certeza, tá? Mas eu sei que ela está querendo ir para Barbacena. E, assim, eu vejo muitos deputados federais, né, estaduais, de algumas cidades, assim, imbuídos de trazerem novos negócios para a região. Eu, particularmente, não vejo muito aqui na região do Campo das Vertentes, né? Então, assim, eu vejo assim, um desespero, até uma tentativa de alguns prefeitos
de trazerem novos negócios para a região, mas sem força política não é possível esse tipo de coisa. Como é que vocês hoje, em Conceição da Barra de Minas, estão estruturados politicamente com as esferas estaduais e federais? Nós temos tido aí, hoje, por exemplo, um município do porte do nosso, por exemplo, sem as emendas parlamentares de deputados, então fica muito difícil se fazer qualquer coisa com o recurso próprio do município, né? Então depende-se muito dessa boa vontade dos parlamentares. Então, em Conceição da Barra de Minas, o município tem recebido a ajuda dos deputados federais do Aécio Neves, do Dr. Frederico, a nível do senador Rodrigo Pacheco, né, por meio do chefe de gabinete dele, o Luiz Fernando, que já foi deputado estadual e que tanto já ajudou bastante aqui em Conceição da Barra de Minas, principalmente nessa área de melhorar aí a vida do homem do campo com trator, tanque-pipa, caminhão. Então, isso já tem esse apoio. E a gente, por exemplo, em nível estadual, tem hoje o deputado Betinho Pinto Coelho, que tem tido um apoio importante para a Conceição da Barra de Minas, mas principalmente na área da saúde. Para essa área aí da geração de emprego, ainda fica um pouco a desejar de todos esses parlamentares aí. A gente não tem nenhuma ação de nenhum deles nesse sentido aqui para a nossa região, nesse momento, não. Até hoje, né, desde sempre, ainda não houve isso. Sabe o que eu penso, Fernando, assim, eu acho que assim, repassar dinheiro do governo federal é muito fácil, né? Agora, ajudar um município, de fato, naquilo que ele realmente precisa, eu acho que é um dos grandes problemas e uns grandes oportunidades que nós temos aqui na região, que, infelizmente, os nossos deputados ainda estão longe disso. Mas vamos voltar aqui para a sua entrevista, que eu quero ainda aprofundar um pouco nessa questão. Eu sei que a arrecadação aí de Conceição da Barra de Minas, ela é se eu não me engano, a última vez que eu vi, era 96% de dependência de repasse do governo, né, e principalmente do Estado. Como é que está sendo ao longo dos últimos anos? Como é que vocês estão fazendo para terem recursos próprios, né? Se vocês estão trabalhando nesse aspecto de ter recursos próprios, e como é que vocês, enquanto instituição, aí, uma prefeitura, como é que vocês enxergam aí, eu até fiz essa pergunta para São Tiago, a PEC, né, do Pacto Federativo, que tem aí a ideia de eliminar alguns municípios, ou simplesmente passar esses municípios para controle de outros maiores. Como é que vocês estão vendo isso? Bom, essa questão da arrecadação própria, quando o governo quer avaliar lá essa arrecadação, o critério que eles haviam colocado para extinção ou não, eles não estavam considerando as arrecadações, por exemplo, da produção rural. Ele considerava só ISS, IPTU e o imposto que é arrecadado diretamente pelo município. Ele não considerou os impostos de renda, ele não considerou os ITRs, né, que a maioria é essa questão rural. Então, ele limitou o município a ISS, contribuição de iluminação pública, IPTU e taxa de localização. Então, são impostos que você não consegue aumentar exageradamente, porque eles já estão num preço. Por exemplo, a tabela de ITBI, de IPTU em Conceição da Barra de Minas, houve uma orientação da Justiça Estadual que essas tabelas fossem atualizadas, né, para não ficar aquele valor irrisório, e essas coisas foram feitas. E, por exemplo, aqui não tendo grandes empresas e grandes indústrias, não é possível você aumentar, melhorar muito a arrecadação, por exemplo, do ISS. Um exemplo de um município tipo Nazareno, que é vizinho ao nosso e próximo e tem minerador, o ISS deles é assim, altíssimo, porque tem tem essa fonte, né? Aqui a gente não tem muito essa fonte. Então, há sim essa dependência, e isso, quando se colocou, parecia que como se os municípios pequenos não produzissem, e não é a verdade. Então,
eles produzem e produzem muito, fazem tal, mas quando vai lá para o bolo do governo, não recebe tanto quanto seria necessário para que as pessoas tenham essa qualidade de vida e todo esse cuidado aí com o meio ambiente e tal. E penso que isso é algo que até os deputados falam aí, parece que isso está até meio parado lá, é algo que não se vai aprovar, é uma PEC que não vai se prosperar, não. Tanto que o relator que era dessa PEC lá na Câmara era de um município, de um estado, que não teria nenhum município prejudicado. Então, a ANM, pelo presidente Gilvan Lacerda, ela entrou muito firme nesse debate, porque Minas Gerais seria um dos estados mais prejudicados, né? E, na verdade, aí não é o estado, é o cidadão, que o cidadão concepcionense, o cidadão mineiro, seria muito prejudicado, porque os serviços ficariam muito mais difíceis de serem realizados, né? Então, o cidadão brasileiro, ele seria mais prejudicado. E esse argumento de que teriam menos câmaras de vereadores ou menos coisa, não é um valor significativo para resolver uma economia nacional. Não compensaria, não vale o sacrifício que o cidadão ia ter. Então, é algo que não pode ser aprovado. Bacana. Não deve ser. Mas vamos aguardar. Da economia local, só uma coisinha que eu sempre gostei muito de trabalhar nesse sentido, dentro das minhas limitações à época, é que quando o governo criou uma facilidade para o microempreendedor individual, em Conceição da Barra de Minas, o pessoal não conseguia fazer aquela inscrição no MEI. Então, o micro tem todo um procedimento lá e é algo que realmente facilita muito para o trabalhador informal. Então, eu fui a primeira pessoa que começou a fazer inscrição no MEI aqui em Conceição da Barra de Minas, para que as pessoas pudessem regularizar. Na época, eu ainda trabalhava lá em Nazareno, mas eu aprendi com o rapaz de lá, comecei a fazer aqui. Quando eu voltei para cá, eu falei, não, isso é algo que eu gosto, é prazeroso, eu gosto de fazer, gosto de ver, estar abrindo uma firma nova, a pessoa regularizando a situação dela, podendo emitir uma nota fiscal, melhorando as vendas, e é algo que eu sempre fiz gratuitamente, não tem nada a ver com minhas atribuições institucionais, né? Nada disso, mas foi algo que eu sempre gostei de fazer, porque eu acredito que é um incentivo para a pessoa e ter uma garantia, que ali um INSS, vai que a pessoa, às vezes, estava ali naquela informalidade, e aí adoece, aí é muito triste. Imagina você ver uma pessoa que depende do trabalho das mãos dela, do braço, e aí se vê impossibilitada aí por uma queda, porque está imobilizado, não pode trabalhar. Como vai sustentar a família? Então, eu falo, é importante, gente, ter um INSS, ter uma segurança, porque isso aí, ainda que a aposentadoria, né, se demore muito, mas um auxílio-doença pode, em determinado momento, aí, ser a salvação da família, da casa, a garantia de que a criança vai ter o alimento. Então, sempre gostei muito de trabalhar por isso aí. Com certeza, isso é importantíssimo, Fernando. Fernando, para a gente mudar a pauta, só até uma sugestão aí para o seu plano de governo, a Maiara Teixeira, ela fala o seguinte, se a base é o leite, sugiro maior apoio e incentivo para essa área e com equipe competente que trabalhe por todos. Então, anote aí para o seu plano de governo, tá bom? Obrigado, Maiara, pela dica. Isso, de fato, o homem do campo merece todo apoio, incentivo para prosperar, né, cada vez mais e garantir aí o sustento da família concepcionense. O José Júnior Ribeiro, ele fez algumas coisas, várias lembretes aqui, que eu não consegui ler todos, mas ele falou que os móveis e o artesão local em madeira tem crescido muito na região. E aí, entrando um pouquinho nisso, por ser uma região até que, né, faz parte da Estrada Real, vocês têm aí artesãos bem bacana, que inclusive eu tenho uma peça de um artesão local aí maravilhoso. Como é que você pensa em trabalhar essa questão do turismo na região, além do agronegócio que você citou? Como é que você pensa em valorizar esses pequenos artistas? Veja bem, quando eu falei do agroturismo, né, eu sempre gostei de falar muito do agroturismo ligado ao cultural, porque
sempre foi uma área que, para mim, foi muito prazerosa trabalhar, porque você mostrar ali o modo de viver das pessoas, a forma, né? E quando eu falei lá daquela criatividade das pessoas de Conceição da Barra de Minas, foi pensando muito aí nessa parte, tanto da parte musical, né? Que é da banda, que é da importância daquilo ali, de cada criança, cada adolescente que está ali tendo uma atividade importante, mas também dessa parte artesanal, porque nós já tivemos aqui, quando começou, né, foi pela oficina de agosto, ali lá do Bichinho, Totti, né? Totti, Marcelo, Uda, pessoas assim que deram uma contribuição muito grande para a Conceição, Jordson, deram uma contribuição muito grande para a Conceição da Barra de Minas. Então, o que eles ensinaram plantou boas raízes aqui, sementes. Acontece que houve um período que não se sustentou, então meio que não deu muito certo, tinha um artesanato importante de material reciclado, e hoje, por exemplo, a gente tem aí o artesanato do Nilcinei, que tem peças assim do New Arts que são muito importantes, maravilhosas, e o que acontece? Com aquela crise nacional, né, aquela crise, esses produtos, eles perderam um pouco do mercado, né, por não ser algo de primeira necessidade, penso que podemos falar assim, né? Então, isso fez com que esse artesanato ele tivesse uma queda, ele já teve um momento de gerar aí quase 80 empregos para a Conceição da Barra de Minas, então é algo que pode ser trabalhado, que deve ser pensado, verificado essa questão aí, como isso pode voltar, né, a desenvolver. O pessoal tem esse dom, tem esse feeling aí para essa produção. Nós temos grandes artistas na região, viu, Fernando? Eu acho muito legal, assim, essa valorização, porque, infelizmente, hoje o turismo vem para Tiradentes e Bichinho, né, como você comentou, e as outras cidades perdem muito, a não ser que o artesão vá vender lá, mas um pouquinho, eu acho que a gente tem que atrair novos negócios e turismo para a região. Mudando de assunto, saindo um pouco de... Você quer falar alguma coisa? Só um esclarecimento rápido e importante com a questão do produtor rural, da agricultura, principalmente da agricultura familiar. E é assim com muito gosto que a gente passa essa informação para o cidadão concepcionense, porque a merenda escolar, por exemplo, ela tem, por lei federal, 30% tem que ser com o produtor gasto dentro do município com a agricultura familiar. E esse ano nós tivemos o prazer aí de um produtor aqui de Conceição da Barra de Minas assinar com a prefeitura um contrato de R$20 mil com gêneros da agricultura familiar, né? Uma propriedade bacana aí que produz lá o alface, a beterraba, maioria verdura, sabe? Verduras. Isso tem sido colocado nessas cestas que, ainda nesse período, mesmo com o corona, tem sido feito cestas e entregue na casa dos alunos. Então, bacana. Esse incentivo da prefeitura à produção da agricultura familiar, né, que celebrou aí com o cidadão, as pessoas que quiserem olhar aí, está disponível aí nos meios de comunicação da transparência, né? Um contrato de aproximadamente quase 19 mil quebrados, agora eu não lembro de cabeça, de quase R$20 mil que foi celebrado aí para o fornecimento da agricultura familiar. Isso é um grande incentivo para o agricultor familiar, para que essas pessoas produzam e vendam aqui em Conceição da Barra de Minas, para que o dinheiro da agricultura fique dentro da cidade, possa ser, as escolas possam ser abastecidas com produtos daqui. Então, isso é algo que a Prefeitura de Conceição da Barra de Minas já vem fazendo, né, dentro desse governo, que ainda não esteja lá como no gabinete, mas como vice-prefeito, é algo que a nossa prefeitura, podemos dizer assim, faz pelo agricultor familiar. Só esse ano um contrato de quase 20 mil, isso é um incentivo muito grande para essas pessoas, além, é claro, da manutenção das estradas, da reforma e dessas coisas. Mas era importante fazer o registro desse contrato, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento, acha que o município não investe nessa área, não incentiva, né? E foi realizado, por exemplo, em
em março, no primeiro dia do aniversário da cidade, uma grande feira com muitos produtos locais, e foram convidados vários produtores para que eles pudessem expor seu produto. Alguns não quiseram, né? Foram convidados, receberam o convite, mas não quiseram levar o produto lá na feira, mas teve uma grande parte que levou, principalmente coisas produzidas já, doces, biscoitos, roscas, e isso foi uma divulgação importante do trabalho da cidade. Muito legal, Fernando, parabéns aí, porque, de fato, é fantástico quando você valoriza o agricultor local, né? Fernando, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco de saúde aí do município. Eu sei que vocês também aderiram ao programa Minas Consciente, né? Vocês tiveram aí um certo controle, né, na questão do coronavírus e tal, da pandemia. Como é que está hoje o município em relação à reabertura do comércio, dos negócios, e como é que está hoje o controle dessa pandemia dentro do município? Que bom que você tocou nesse assunto, porque até antes, né, quando eu estava me preparando para a gente conversar, recebi a ligação de várias pessoas aqui da cidade, amigos, falando assim, se tiver oportunidade, fale sobre isso lá na live. Porque o que acontece? Isso entristece muito a gente. Pessoas usarem um momento desse para fazer politicagem e conversa fiada. Porque o que acontece? O município vem mantendo um controle. No Minas Consciente, hoje está na onda amarela, quem decide é o Estado e é por região. Mas aí o que acontece? Os comércios estão funcionando com toda a regularidade, né? Álcool gel, distanciamento, com todo o cuidado, uso de máscara, beleza. Implantação de barreira sanitária, né? Então, tá funcionando. Então, as pessoas estão conseguindo trabalhar e tal. Aí, o que acontece? Houve uma questão de uma infecção, de ter uma pessoa infectada pelo vírus numa instituição do município. O que acontece? A Secretaria de Saúde, a gente sabe que ela para colaborar, para cuidar bem da saúde da população, resolveu testar muita gente. Fez quase 400 testes aí, mais ou menos, eu não sei o número exato, porque eu não estou lá, mas eu sei que foram quase 400 testes. E com isso, se testou muita gente, deu positivo no teste rápido. Então, o que acontece? O que eles começaram a inventar? E é algo que não é só em Conceição da Barra de Minas. E isso deixa a gente aborrecido, injuriado, porque você vê pessoas que poderiam estar trabalhando pela tranquilidade da população, porque eu tive a oportunidade de ligar para muitas pessoas que foram testadas positivo, e a pessoa está bem, está no estado de saúde, ela não tem sintoma, ou seja, a saúde da pessoa está boa. Isso, ao invés de preocupar com a saúde da pessoa, porque o mais importante nisso tudo é a saúde, querem fazer futrica, a tal da fake news, que eu achava que não chegaria num lugar abençoado igual o nosso, mas está aí, falando que prefeitura ganha dinheiro por número de pessoas testada positivo. E a gente sabe que não tem nada disso. Você, como jornalista, pode até verificar aí que outros lugares têm sofrido isso, mas eu, sinceramente, não imaginava que em Conceição da Barra de Minas viveria uma questão dessa, num momento de tanta fragilidade das pessoas, de tanta fragilidade da população. Então, o recurso que cada município recebe é de acordo com o número da população, de acordo com o número de habitantes, para as ações de combate. Aí é para os testes, é para as barreiras, né, para fazer essas ações que Conceição da Barra de Minas está sendo feito. Mas não existe isso de receber por número de doente, de pessoa testada positivo. Eu senti na necessidade de fazer esse esclarecimento e falar para as pessoas, gente, todo recurso que chega na prefeitura, ele tem que estar lá no site da transparência. É só olhar, verificar, pergunta aí para o deputado da sua confiança se existe isso de falar que cidade recebe dinheiro por quantidade de gente doente. Isso não existe.
Não, não existe mesmo. Nós, enquanto jornalistas, inclusive no portal Mais Vertentes, tem uma matéria sobre isso que nós fizemos na última semana, porque aqui em São João del Rei também, depois de um caso relacionado a Nazareno, e aí as pessoas começaram a compartilhar fake news pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e a gente verificou que, de fato, não existe nenhuma repasse do governo federal em relação ao número de testes positivos. Isso é garantia, está no nosso site, quem quiser informação pode entrar lá. Fernando, como é que está hoje o município em relação às pessoas testadas positivas? Hoje vocês estão com quantas pessoas testadas positivas e quantas pessoas já se recuperaram? Você tem essa informação? Eu não olhei o boletim de hoje, não, mas o último que eu vi parece que eram 45 testado positivo, com 14 recuperados, mas por quê? Essa quantidade de positivo foi tudo praticamente numa semana só, em poucos dias ali, foi testou quem teve contato com um, quem teve contato com o outro, pela segurança, e a gente sabe que o teste rápido tem uma probabilidade de erro, mas tem uma norma do Ministério da Saúde que fala que se ele deu positivo, e se um outro teste deu negativo, tem que contar o positivo, até por precaução, por questão de segurança, para que, se realmente tiver uma falha, qualquer um dos dois pode ter falhado, a pessoa e a doença realmente não propagar. Então, esse alarme é para a segurança, para que as pessoas evitem, né, um pouco a aglomeração. Então, isso é para o bem, não testou o povo porque queria que desse um monte de corona, não. Isso é muita falta de sensibilidade com a saúde emocional, psicológica da pessoa, achar que quer testar para poder todo mundo falar que está todo mundo de corona. E aí, o que acontece? Aquele teste lá do cotonete, aquilo só pode fazer se a pessoa tiver com sintoma e tem que ser no 5º dia, senão não aparece. E o de sangue demora, ele não é feito na hora. E se tem o teste rápido, eu falei assim, que era a gente, que o teste rápido tivesse sido inventado para Conceição da Barra de Minas. Não foi, não. O teste veio do governo, a prefeitura comprou o teste, mas não foi, nossa prefeitura não tem esse poder de falar, vão inventar teste rápido do coronavírus para poder sair dando os outros positivados, não. Então, isso deixa a gente um pouco indignado pela mentira e pela falta de sensibilidade de querer usar a fragilidade ou momento emocional pelo qual as pessoas estão fazendo com conversa fiada e para fazer politicagem. Que em época de política tem muita conversa fiada, isso a gente já sabe, é antigo. Mas agora, usar a fragilidade das pessoas nesse momento para politicagem, eu não aprovo, eu não acho correto. Tá certo, tá certíssimo. E ainda mais brincar com uma coisa tão séria. Fernando, o José Júnior aqui, o Ribeiro, ele já passa as informações atualizadas. Ele disse que são 43 pessoas positivas e 20 recuperados, e que a Regional de Saúde pede para que sejam considerados até fazer aí o segundo exame de sangue para ter mais certeza. E obrigado, José Júnior. E em relação a isso, vocês têm a intenção, a região Macro-Sul, né, do Minas Consciente, já foi autorizada a passar para a onda verde. O município está preparado e vocês vão passar para essa onda verde ou vocês ainda vão aguardar mais um pouco? O município, atendendo aos clamores da população, o prefeito baixou um decreto que durante os próximos 15 dias, isso começou durante a semana passada e vai aí até se completar essa fase aguda, né, que deu aí, ele resolveu fechar os lugares que estavam acontecendo muitas aglomerações, que eram os bares, festas, essas coisas foram fechadas por 15 dias. Eles podem vender, mas para consumo fora do local. Certo. E assim, eu nesse momento, em face do momento que eu estou vivendo de pré-candidatura, eu só fico sabendo dessas informações após elas serem publicadas, porque a gente eu não sou membro do comitê, né? Eu não sou, eu sou agente político, mas eu não sou servidor, né? Funcionário do município, então eu não tenho acesso a decisões futuras, tipo assim,
como que eles vão agir, como que eles vão fazer. Mas eu fico sempre atento, tipo assim, publicou, eu quero saber como que está, o que aconteceu. Tá. E outra questão... Oi, perdão, falhou. Tipo, eu não sei te responder se vai mudar ou se vai manter, como que vai manter. Entendi. Ainda falando um pouco de saúde, Fernando, como é que você hoje, o município, eu sei que vive aí, vocês têm uma dependência muito grande, não só vocês, como muitas cidades ao entorno, de São João do Rei. Como é que é essa relação com a saúde? Como é que o que você aí almeja, se você for eleito, não é uma promessa ainda, campanha política, mas assim, o que você vislumbra como prefeito em termos de melhoria para a saúde aí da região? Bom, é preciso que as pactuações do SUS elas sejam respeitadas, porque a gente vê que fica aquela briga assim. O município ele faz a pactuação, ele coloca lá a quantidade de procedimento, de consulta nas casas de saúde de São João del Rei, por ser a sede da micro, né? Eu acho que o nome é esse, da micro. Isso, micro-região. E, às vezes, parece assim que dá a impressão que São João del Rei é como se estivesse fazendo favor para a Conceição da Barra de Minas, sabe? E não é. Uhum. É porque é a norma SUS, então isso precisa funcionar com mais eficiência. Porque o município, hoje, por exemplo, em Conceição da Barra de Minas, dentro da atenção básica, o município dá um show, tipo assim, as pessoas têm aquele atendimento prévio, ela tem a vacinação, ela tem a fisioterapia, que nem não está na atenção básica, mas que é um serviço oferecido aqui no município. Né, eu trabalhei muito para a compra daqueles equipamentos, que foi por meio lá do deputado Luiz Fernando, que, né, a ideia inicial foi quando ele havia uma emenda lá para aquilo. Então, o que acontece? O nosso PSF, e aí eu aproveito aqui esse momento para fazer render as nossas homenagens aos profissionais de saúde de Conceição da Barra de Minas, porque durante muito tempo nós tivemos uma pontuação altíssima ali nos dados epidemiológicos, do cumprimento das ações em saúde em 100%, e quando se pegou isso lá em 2012, o índice era bem abaixo de 70%, então a saúde bucal aqui é muito bem trabalhada, então tem um atendimento, é claro que a gente gostaria que aqui pudesse ter até um hospital, tem gente que até chama de mini hospital, mas a gente sabe que essas normas, elas são do governo federal, né, por quantidade de habitante. Então, como o mundo está mudando com esse cenário de pandemia, quem sabe isso mude mais para frente, seja possível que a gente tenha aí médico 24 horas, né, que possa ter médico residente em Conceição da Barra de Minas, isso tudo seria muito bom e a gente sabe que agradaria muito a população. Mas eu percebo que o povo de Conceição da Barra de Minas, os usuários dos serviços de saúde, eles têm aquela tranquilidade de que quando eles precisam de qualquer serviço, aquilo está à disposição. Às vezes, aqui em Conceição da Barra de Minas, uma pessoa consegue uma consulta em Belo Horizonte muito mais rápido do que a pessoa que mora lá em Belo Horizonte. Isso é muito bom, porque quando a pessoa está sentindo a dor, quando é o momento que ela precisa fazer aquela cirurgia, então ela precisa para aquela hora, né? É para aquele momento, é para o momento da dor, do tratamento dela. Então, isso tem sido muito rápido, muito eficiente, e recebe-se muitos elogios por isso, porque aqui o carro busca a pessoa na porta de casa, leva ela até o posto, até o atendimento, seja Belo Horizonte, Juiz de Fora, Bom Sucesso. Então, o que acontece? São João del Rei. Isso nesse período pandêmico, as coisas estão diferentes, né? Mas esse atendimento da saúde em Conceição da Barra de Minas, é claro que pode se aperfeiçoar sempre, mas a atenção básica, ela é muito bem trabalhada aqui em Conceição da Barra de Minas. Perfeito, Fernando. Agora falando um pouquinho de educação, como é que hoje, como é que está a educação nesses anos iniciais, né, da criança aí em Conceição,
da Barra de Minas, e como é que você também vislumbra melhorar em termos de educacionais do município? Eu sei que vocês não têm um índice alto de crianças fora da escola, mas de qualquer forma é sempre um ponto de atenção, tendo em vista aí que o governo do estado tem aí, né, por lei, querendo que os anos iniciais do jovem seja de responsabilidade do município e não mais do estado. Como é que você está se preparando e como é que vocês veem esse tempo? O estado aqui, ele já é Pode falar. responsável só pelo de quinta a oitava, né? Os anos iniciais aqui, tá. dali do maternidade, né? Porque a gente já tem creche, então já está com o município. Isso já está sob responsabilidade do município. E nós Bacana. temos assim profissionais excelentes, nós temos professores maravilhosos. E aí nesse período de pandemia, eu preciso registrar, porque foi por acaso que uma mãe de aluno me mostrou o trabalho. As outras professoras, gente, por favor, não fiquem com ciúme, porque as notícias são muito boas de todo o trabalho que está fazendo. Mas eu preciso registrar o trabalho que a professora Maria Elza fez. Ela colocou na mesa da casa dela os alimentos, como se a criança estivesse conversando ali com os alimentos, fez um vídeo, e a gente sabe que isso de vir para a internet, isso foi tudo muito novo. Às vezes, quando a gente convida uma pessoa lá para uma live, a pessoa tem a resistência, tem aquela dificuldade de fazer, e de fato não é algo tão simples, tão fácil você se expor assim. Mas ela fez um vídeo tão carinhoso, que você sentia tanta alma, tanta presença, tanto gosto pela escola, tanto gosto pela educação, e isso foi retratado aquilo ali. Eu falei assim, eu vi por acaso, porque foi mãe de aluno que me mostrou, mas eu achei importante, nesse momento, fazer essa homenagem à professora Maria Elza por esse carinho, essa disponibilidade, fazer o novo, né? Entrar nessa nova onda. Eu tenho certeza que os alunos dela devem ter ficado muito felizes. E as mães sabem, as crianças sabem, eu já fui paraninfo de várias turmas de escola, né? Várias turmas de criança. Um dia muito feliz para mim foi quando eu entrei na escolinha e a turma de criança, tudo assim, pedindo autógrafo, querendo que eu autografasse uns caderninhos deles, porque a gente estava fazendo uma campanha de coleta seletiva de lixo. Então, quando recebi aquele abraço dos alunos, aquele carinho, os meninos correndo, as meninas ali pedindo, dá um autógrafo, aquilo foi muito... a gente vê como que receber esse carinho ali das crianças dentro da escola, isso não tem preço, isso compensa todo o trabalho feito, né? É uma forma muito grande de gratidão, e eu achei isso muito bacana. E por ali a gente vai acompanhando, vai vendo, está sempre perto. A infraestrutura escolar é muito boa, a qualidade da merenda é muito boa, o transporte escolar tem sido melhorado a cada ano, são ônibus novos, carros os terceirizados, né, os carros de qualidade, e a gente vê que os meninos chegam lá no estado, na escola estadual, com um bom aprendizado, porque nós temos um alto índice de alunos que depois passam aí para a faculdade, alunos que conseguem fazer cursos técnicos e tudo com essa formação na rede pública aqui de Conceição da Barra de Minas. Então, a escola funciona muito bem. Então, isso não só graças aos investimentos do poder público, né, que tem as normas constitucionais de limite, de quantidade de ser investido, mas principalmente ao carinho com que as professoras, as merendeiras, as diretoras, secretárias tratam as nossas crianças, né? Eu acho que a gente talvez tenha adolescentes, mas aí principalmente a forma como as nossas crianças são tratadas na rede municipal de ensino. O nosso ensino tem sim uma excelente qualidade, e aí o mérito não só da administração, que faz os investimentos necessários, né, está até agora iniciando a construção de um novo prédio para a creche, para que as crianças tenham ainda mais conforto, para que as mães fiquem mais seguras, mais tranquilas. Então, são muitas melhorias, mas graças, é claro, à doação dos professores, ao desprendimento, a vontade, a força com que eles trabalham, a qualidade dos serviços deles. E é claro que a gente vai ter lá no plano de governo novidades de lugares que a gente
viu que deu certo, para ajudá-los a melhorar ainda mais a concentração das crianças e a qualidade do nosso ensino e a qualidade do ambiente de trabalho para os profissionais, porque é muito importante a gente saber que o professor está feliz ali dentro da escola, que ele está indo para lá com gosto, com prazer, e isso é muito bom. A gente fica muito feliz quando você entra no ambiente de trabalho e vê que as pessoas estão felizes ali. Então, a gente tem coisas para trabalhar, para ajudar a melhorar nessa área também, e aí a melhoria vai refletindo para a casa de cada um e de todo mundo. Fernando, você citou aquela professora, qual que é o nome dela? Maria Elza. Ah, tá, não, a Amélia Andrade, aliás, vou te pedir um favor, depois se você puder compartilhar o vídeo dela para mim, eu gostaria de ver e se bacana fazer uma matéria em cima disso, tá bom? Mas vou ter que pedir a ela, né, se ela autorizar. Não, claro, a gente pede, me dá o contato dela que eu peço. E aí tem a Amélia Andrade dizendo que o Fundamental 1, todos os alunos estão matriculados na rede municipal, né, e que o DEB é maior, o IDEB aí da região é maior da Secretaria Regional de Educação e do Estado. Eu não conferi a Amélia Andrade, mas eu vou olhar isso com cuidado. De fato, a educação aí tem tido um bom resultado que eu tenho visto aqui nos nossos relatórios. A Amélia é secretária de Educação aqui de Conceição da Barra. Ah, então, mas quem sou eu para questionar, né? O Fernando, a Celeste, perdão, não é Celeste não, alguém falou aqui, o Marcos Romero, ele falou que a independência na área da saúde de São João del Rei é enorme, graças ao CISVER, né? E ele queria que você falasse um pouco, e aliás, eu até esqueci de perguntar isso, o município faz parte do CISVER, né? Do CISVER. Sim, o município de Conceição da Barra de Minas é um que é muito. Eu já participei em algumas reuniões do CISVER, né, que o vice poderia participar no lugar do prefeito, e é muito interessante que as pessoas falam assim, vou lá no CISVER. E o que é o CISVER? O CISVER é um consórcio. Então, o CISVER são os municípios, né? Então, Conceição da Barra de Minas é membro, então, quando a pessoa fala assim, estou indo lá no CISVER, me dá a guia do CISVER, é tipo assim, me dá a guia de Conceição da Barra de Minas, porque Conceição da Barra é CISVER. E o CISVER fez um trabalho bacana aí nesse início da pandemia, que os recursos, né, dos municípios que estavam disponíveis, ainda eles ajudou na compra de respiradores, né, naquele primeiro momento daquele pânico que se instalou. Então, o CISVER, ele faz um serviço muito além da atenção básica, né? É algo que as pessoas conseguem ter consultas de especialidades, né? Coisas que elas que não é, como que fala assim, não é da obrigação constitucional do município, mas os municípios, pensando ali na saúde do cidadão, na dificuldade da pessoa de, às vezes, ter como pagar um cardiologista, pagar um exame, isso aí, o município passa o dinheiro para o consórcio e aí ele consegue atender a população muito além dos serviços básicos de saúde. Se não fosse o CISVER, porque muitas coisas que, às vezes, as casas de saúde, pela pactuação, elas não conseguem atender, então, por meio do CISVER, a pessoa consegue ali a resolução do seu problema de saúde. Então, o CISVER é de fundamental importância para os pequenos municípios. Bacana. Fernando, agora mudando o assunto para a segurança pública, né? Como é que hoje o município trabalha a questão da segurança pública, especialmente relacionado à criminalidade, ao tráfico de drogas, e qual é a sua ideia aí para o município, se caso seja eleito? Como é que está essa situação? O nosso município, por exemplo, ele não tem guarda municipal, né? Então, essa parte a prefeitura, ela contribui com o Estado em algumas despesas para a manutenção da polícia militar, né? Tá. Então, a polícia civil é algo que precisa ser melhorado aqui, porque as pessoas têm que se deslocarem daqui para ir até Nazareno para poder
para ter o atendimento da Polícia Civil, então isso é algo que precisa ser feito aqui dentro do município, né? Então é algo que tem que se trabalhar em cima disso. A criminalidade, ela é relativamente baixa, não, a gente vive um município muito seguro, né? E eu pude até, tive a menina que escreveu aí, que foi a Maiara, eu tive a honra de participar com ela de um projeto de patrulha rural, de proteção, né? Foram instaladas algumas placas em propriedades rurais para facilitar a identificação para a polícia militar, então foi um trabalho legal que ela coordenou aí, eu tive a honra de participar junto com ela, então, junto com a polícia militar, foi muito interessante e proveitoso, produtivo, que dá uma maior segurança para o pessoal aí da zona rural. E eu tenho muito orgulho de ter participado na criação na implantação, por serem novos. É claro que a gente trabalhou em outras frentes também, questão de esporte, em outras áreas ali, mas o jiu-jitsu e a Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição são duas grandes opções para os adolescentes e jovens, uma na área esportiva, outra na área cultural. Na área cultural. É claro que a gente, tendo a possibilidade, tendo interesse, tendo pessoas que queiram, é preciso ampliar esse leque com outras modalidades esportiva, para o feminino e o masculino, outras atividades culturais, que a gente vê que tem muita menina aí que pede uma dança de balé, então, esses leques precisam ser ampliados, mas se atendo ao fato concreto, hoje se tem duas grandes frentes que não se tinha antes. Então, e elas recebem aí uma média de umas 50 crianças, adolescentes, jovens e adultos na corporação, mais o grupo de iniciantes da flauta ali, e dentro do jiu-jitsu também tem aí uma faixa de 50, 60 adolescentes e jovens trabalhando nesse projeto em parceria com o Fábio Guerreiro, que agora, em face do cenário, já tem um tempo aí que os meninos estão cobrando, eles estão com saudade, a gente vê que foi muito importante. E quando uma criança, basta um adolescente, ele chega para você e te fala assim, esse projeto, ele mudou a minha vida, se não fosse esse projeto, se eu não estivesse aqui no jiu-jitsu, eu não sei o que seria mais de mim, isso vale tudo, né? Por uma criança, um adolescente que você conseguiu ajudar, que você conseguiu fazer ele ter esperança, ele melhorar de vida, isso aí já paga todo o trabalho, o investimento. Então, é muito bom trabalhar nessa área aí com essas crianças, esses adolescentes, para garantir um apoio, né, à família, né, nesse mundo tão moderno, com tanta dificuldade, né, nessa criação, e penso que são essas frentes que devem ser trabalhadas, né, e ampliadas, desde que haja a participação, que seja coisa que a criança ou adolescente queira participar também, né? Porque até viveu-se um período da educação integral, então as crianças elas não estavam tendo muito tempo, né? O tempo delas estava... Aí teve que ser tudo reestruturado a pedido da escola estadual, mudou-se os horários das aulas de futebol, porque os meninos era importante para a escola estadual que eles participassem do tempo integral, né? Das atividades feitas lá. O Fernando, até você já que você entrou automaticamente na parte de cultura, eu ia te perguntar isso, e o Felipe Ávila também fez a mesma pergunta. O ICMS cultural de Conceição da Barra de Minas passou a ocupar um lugar de destaque, né, na região nos últimos anos. O que vocês fizeram que deu esse gás e que trouxe esse recurso aí para o município em termos culturais? Então, em Conceição da Barra de Minas tem muitos bens tombados, né? Entre eles, as igrejas, né, que são centenárias e são prédios pela estrutura arquitetônica muito importante e valorizada, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde a prefeitura fez importantíssimos investimentos, que estavam com os altares todos com cupim, sabe? Aquela já praticamente desmanchando. Então, o altar central, os altares laterais, eles foram
totalmente recuperados, o restaurador de São João del Rei, o Carlos Magno, e aí foi muito bom algo, olha que legal, que quando ele veio trabalhar, eu falei, Carlos, ainda que o serviço é técnico, é específico, tenta dar oportunidade para os meninos aqui de Conceição da Barra de Minas trabalharem, fazerem isso, e assim foi feito, vários puderam trabalhar com ele, então, além de terem aprendido esse ofício, né, o recurso aplicado aqui e ficando aqui na cidade, isso foi muito bacana. Foram feitos investimentos na matriz, a gente pôde até fazer uma exposição de bens tombados, né? E o ícone daquilo tudo, a representação foi uma imagem de Santa Maria Madalena, que era tratada como outra santa, e aí, na restauração, descobriu que era Maria Madalena, e existem poucas no mundo, então ela vai virar um livro, né? Coisa internacional, isso é bom para o nome Barra de Minas, então todo esse acervo foi restaurado. Houve investimento na parte externa da igreja de Santo Antônio, com pintura, e a restauração de uma casa próxima à prefeitura, um centro de cultura, um imóvel tombado também. Então, com esses alguns bens, alguns patrimônios imateriais, que é a corporação musical, a festa junina de Santo Antônio, então são patrimônio. O investimento nesses bens é que elevou essa pontuação e fez com que o município aumentasse a sua pontuação. Bacana. Tocou e surgiu a oportunidade, não era hoje que eu ia falar isso não, mas como eu falei que a festa de Santo Antônio é um inventário, é um bem imaterial inventariado, eu quero fazer passar uma informação para a população. O que acontece? Eu moro no bairro de Santo Antônio. Nasci aqui, igual a Gabriela, eu nasci aqui, eu cresci, né? Vou morrer aqui. Vou morrer aqui, se Deus quiser. Aqui está minha raiz, aqui está meu povo, então é aqui que eu vou ficar. Então, o que acontece? A igreja já estava aqui. Quando eu cheguei, a igreja já estava, que a igreja tem, né, 100 e tantos anos, e eu nasci aqui no Santo Antônio. E desde criança, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito da festa religiosa. E eu, junto com um amigo meu, desde os 11 anos de idade, nós falamos assim, aqui podia ter uma barraquinha, aqui podia ter umas bandeirinhas, vamos fazer para não ficar só a festa lá dentro da igreja? E assim a gente foi fazendo, e sendo que, obviamente, a festa já existia aí há mais de 100 anos, né? Cada época a procissão era para um lado e tal, aquela coisinha. E isso, desde criança, eu tive um gosto muito grande pela festa de Santo Antônio. E isso parece que gerou, assim, E essa festa, ela cresceu. Ela foi crescendo. Hoje esse ano não teve festa, né? Não teve festa. É uma festa grandiosa, que a cidade inteira participa dessa festa. Então, teve até uma página aí de internet, e durante uma semana parece que se quis criticar muito essa localidade, esse bairro, por ela, como se esse lugar tivesse tido mais investimento da prefeitura do que outros, por eu morar aqui. E sendo que é exatamente o contrário. Não é que teve tanto investimento, é que, por exemplo, quem faz a capina da frente da igreja, do lado da igreja, da porta da minha casa, é minha mãe. Quem faz a capina da porta da pracinha em frente à igreja é o meu irmão, gente que trabalha, gente trabalhador, a minha mãe aposentada, mas que, em momento, é prazeroso, é lazer para ela limpar a porta da igreja. E, tipo assim, é lazer, é prazer para mim trabalhar na festa de Santo Antônio. Ficar ali dias, tarde, noite, convidando pessoas, ensaiando teatros, trabalhando pela festa, por prazer, por gosto. O jardim que tem em frente à praça, se ele está capinadinho, se ele está limpinho, a prefeitura faz o grosso. Mas meu irmão que limpa lá, eu já limpei lá. As plantas que estão plantadas lá, foi eu que plantei. E não comprei nenhuma muda, não gastou dinheiro, não tem dinheiro de prefeitura. Meu pai trazia o esterco da roça para poder colocar no Jardim de Santo Antônio. As mudas de hortênsia, eu busquei na casa das pessoas, eu pedi, eu coloquei. E aí, o que acontece?
Aí o povo fica achando que é a prefeitura que investiu ali, porque eu moro ali. Não é assim. A prefeitura faz a obrigação dela, igual ela faz para todo lugar, a minha atuação sempre, que eu sempre tive na vida da comunidade, e as pessoas são testemunhas e podem vivenciar isso. Por exemplo, o sino da Igreja do Rosário causa um incômodo, não só em mim, mas em todas as pessoas que assistem uma missa lá dentro, porque o sino fica dentro da igreja, ele não fica para fora, então é ensurdecedor. O que eu fiz? Falei, gente, vamos construir um campanário para colocar o sino aqui fora da igreja? O padre autorizou, a comunidade se envolveu e está construindo, só não está pronto por causa da pandemia, né? Vai pôr um sino, se não pode fazer uma procissão, vai bater sino para quê? Mas acabou a pandemia, pode fazer festa, é só pintar e pôr o sino lá, o negócio está pronto. E isso, eu não moro lá, e eu participei com a comunidade de lá, naquela construção de lá. O pessoal do bairro São José é testemunho. Quantas as vezes e todos os anos, desde que se começou a ter festa de São José, quem que vai lá ajudar e sempre vai junto com os amigos, na voluntariedade, na boa vontade, seja para arrumar o andor de São José, para fazer o que se pede para se fazer ali naquele lugar. Eu sempre estive lá. Então, não é claro que o fato de eu morar ao lado do Santo Antônio faz com que eu trabalhe muito mais, mas é trabalho meu, não é trabalho de prefeitura, pela festa de Santo Antônio. Isso eu vou fazer sempre. Eu sempre vou fazer isso e com muito gosto. Mas à medida que cada pessoa quiser fazer pela comunidade dele, pelo bairro, sabe que eu sempre estive junto e sempre estarei. Então, tentaram, né, aí fazer uma construção nessa página, e aí eu sempre fui muito de... Eu nunca vim a redes sociais, nunca, para fazer defesa de nada, porque eu sempre acreditei e, assim, sempre confiei muito nas pessoas, por eu ser uma pessoa, que o que eu faço, eu tenho a convicção que aquilo está certo, né? Sei do meu caráter, da minha honradez, da minha honestidade, eu não acho que eu tenho que ficar gritando isso para todo mundo, falar assim, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, foi eu... Nunca fiz isso, nunca vim fazer defesa nesse sentido. Mas há um momento que eu vejo que as pessoas estão querendo usar uma coisa que você sempre fez, que você sempre participou de criança ali, e agora, por chegar um momento de pré-campanha, de convenção, de eleição, né? Aí as pessoas quererem diminuir o trabalho. Então, eu acho, eu não sei nem se deveria ter falado isso, me expressado assim com tanta voluntariedade, mas eu senti que eu precisava falar. Está aberto para isso, inclusive, esse é um momento para isso também. Fernando, falar em momento para isso, a gente já, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu quero te fazer uma última pergunta, tá? Porque tem muitas pessoas acompanhando, muitas pessoas elogiando o seu trabalho, o trabalho de vocês, e elogiando. Eu vejo que as pessoas aí de Conceição da Barra de Minas, eles são muito, eles gostam muito da cidade e elogiam tudo aqui. Então, depois você vai ter tempo de ler cada item, mas eu queria te fazer uma última pergunta antes de terminar, que é o seguinte, né, você aí já como 2 mandatos como vice, né, e se você for, de fato, candidato, a gente já sabe que você vai ser candidato, né, mas e se você for eleito prefeito, qual vai ser a marca que você quer deixar para a Conceição da Barra de Minas? Qual vai ser a sua marca? Bom, é que as pessoas, elas devem acreditar naquilo que elas sonharam um dia. Por quê? Desde criança, eu sempre... eu vi um dia um prefeito e eu gostava muito de brincar, de ficar organizando banco de praça, tinha os joguinhos, e os joguinhos que me atraíam eram todos nesse sentido. Então, a partir dali eu falei, um dia eu quero ser prefeito dessa cidade. E aí eu pus aquilo na cabeça e achei que deveria seguir sempre em torno daquilo. Aí estudei algo que pudesse ser utilizado e aplicado e relacionado naquilo, e
fui vivendo as experiências nesse sentido no setor público, porque isso muito me atrai, garantir que a coisa pública vai ser usada para o público e não em defesa, e não para interesses particulares, porque eu gosto de fazer o que é para fazer para o geral, para as pessoas, para que as pessoas possam ter ali, no momento que ela precisou de algum serviço público, qualquer coisa que ela sabe que é função do poder público, aquilo vai estar bem feito, porque tem alguém, tem um gestor que garante que aquelas coisas estão sendo bem feitas. Então, eu sendo escolhido na convenção, sendo candidato, sendo eleito, e ao término, eu gostaria muito que Conceição da Barra de Minas fosse, lá no futuro, a cidade que eu sonhei quando criança. Um lugar onde os jovens não precisam sair para trabalhar, porque o amor que eu tenho por essa cidade, eu quero que eles também sintam e possam viver nessa cidade, não ter que ir embora. É claro que quem tem um sonho de ir trabalhar em algo muito grande, muito longe, que as pessoas acompanhem, mas que a gente sabe que a terrinha onde elas nasceram, que essa terra está sempre ali, está sempre no coração. Então, é deixar uma cidade muito melhor e respeitada, uma cidade honrada, admirada, e que possa ter gerar renda, gerar emprego, fazer com que as pessoas possam ficar aqui e ter cada dia mais orgulho da terra onde nasceram. Ô, Fernando, muito obrigado mesmo, sabe, por ter participado. Foi muito bom conhecer um pouco mais de Conceição da Barra de Minas. Como eu comentei para você antes, nós não temos, assim, é um município tão próximo, né, que aqui em São João del Rei a gente carece de informações de vocês. Então, obrigado mesmo por conhecer você, por conhecer Conceição da Barra de Minas. Obrigado por todos que participaram. Eu quero te convidar para voltar aqui conosco, já com os projetos e as propostas, né, formalizadas. Quando que vai ser a convenção do partido? É amanhã, dia 7. Já amanhã? Então amanhã a gente já tem já o candidato e o vice. E a gente vai fazer questão de divulgar no nosso portal. Será uma convenção mais em face desse momento, né, desse cenário epidemiológico, entre os convencionais do partido. Não, ela vai ser presencial. Mas vai ser entre os convencionais do partido e os pré-candidatos, então ela não vai ter não vai ser aquela, igual eu fiz num vídeo esses dias, aquela festa que a democracia merece, mas isso é para a gente garantir e preservar a saúde das pessoas, que é o mais importante, até que esse momento se normalize aí, né? Então, hoje eu fiquei devendo para os meus seguidores aí, né? Porque eu sempre falo ali o nome de todo mundo, mas eu peço ao pessoal que me perdoe, porque nas outras era do outro lado, né? Eu estava geralmente entrevistando e é muito mais confortável assim, entrevistado que ser colocado ali na Berlinda, né? Então, eu agradeço o pessoal que assistiu, que acompanhou, né? Espero que vocês tenham... acho que a grande maioria eu não devo ter contado novidade, mas eles sabem que foi tudo muito verdadeiro e é o jeito que eu sou, né? Conceição da Barra de Minas me conhece bem. As pessoas de Conceição da Barra de Minas me conhecem bem. Imagina. Fernando, muito obrigado mesmo. Eu quero pedir para você ficar só mais um minutinho na linha, tá? Que eu só vou me despedir das pessoas. Quero agradecer a todos que participaram. Eu também não vou citar nome por nome, mas assim, você tem um fã-clube bem grande aqui na rede. Quero convidar a todos também a conhecerem o portal Mais Vertentes, trazerem notícias e informações para nós aí da Conceição da Barra de Minas. E quero agradecer a todos e convidar a todos que na próxima terça-feira a gente vai estar falando com o pré-candidato de Santa Cruz de Minas, que é outra cidade próxima aqui. Então, quero convidar todos também a participarem. Fernando, mais uma vez, te agradeço muitíssimo e desejo muita sorte e muito sucesso aí nos próximos meses que você vai ter aí nessa fase de eleição. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa noite aí, pessoal que nos acompanha, o pessoal que segue aí o seu jornal, né? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigado você e obrigado a todos, gente. Muito obrigado e até a próxima, viu?